Seja bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu tô com... Pedro Quintanilha, para variar. E hoje a gente vai estar conversando, né, tendo esse bate-papo falando sobre trabalho duro versus trabalho inteligente. E começando já, eu quero já te fazer essa pergunta, Pedro. Cara, por que as pessoas acham que elas vão ter resultado, né, ou vão conquistar o objetivo apenas trabalhando duro? Cara, eu acredito que é porque a gente foi ensinado assim. Isso é o que eu acredito, Hum. né? Eu lembro muito claramente assim da minha mãe, Uhum. ela falando sobre tinha uma coisa que minha mãe falava, eu até conto isso nas coisas, né, que é Aham. que ela não queria filho roçando o umbigo atrás de balcão de loja, né? Aham. Mas uma coisa que ela também tinha de medo era que eu virasse vagabundo, entendeu? Entendi. Então ela me falava assim, ela falava, eu quero filho trabalhando. Filho Uhum. meu tem que trabalhar duro. Trabalhar duro. Só que no caso dela, o trabalhar duro era assim, trabalhar duro numa multinacional. Entendeu? Esse Aham. era o que ela Sim, sim, envisionava, né? sim. Trabalhar duro para passar num concurso. Estudar duro, estudar, dar o duro, né? Uhum. Então, assim, é, é curioso porque o trabalho, ele normalmente ele vem associado a isso, né? Trabalho, normalmente, na nossa concepção, é o quê? Vem associado à dureza, a difícil. Tanto que, Desgastante, né? pô, se não fosse assim, isso é no inconsciente popular até, Sim. né? Se não fosse assim, não ia existir o sextou, né? O que é o Uhum. sextou? Ah, Não é? interessante isso. Sextou, É. né? Tô livre, Tô né? livre, Posso. exatamente. Então, tipo assim, então o cara vive numa vida onde ele é fadado a ter que ficar ali sofrendo, né? Aham. Sofrendo. E aí, no final de semana, ele vai ter o refrigério, ele vai ter a A relaxar, a liberdade, né? liberdade, né? Talvez isso possa ter alguma relação até com o que está escrito lá na Bíblia, cara, em Gênesis. Fa- Talvez. Fala mais Em então. Gênesis, quando o homem ele peca, né? O Aham. que que acontece lá? Deus fala assim, ó, agora você vai trabalhar com o suor do seu rosto. Vai ter que produzir, Uhum. ser obrigado a produzir com o suor do seu rosto, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Tá escrito lá. Talvez isso possa ter trazido para a nossa consciência, e forma de pensar e viver, que o trabalhar com o suor do seu rosto é isso, é se desgastar, né? Você vai ser Hum. obrigado a comer com o suor do seu rosto é o quê? Cara, você tem que sofrer aí, meu irmão. Tem que, ó. Antes você tinha tudo à sua disposição, tá? E aqui eu tô fazendo conjecturas filosóficas, Sim, tá? ok. Não tem um estudo do não sei o quem. Não, cara, Já. são meus pensamentos, minhas reflexões aqui. Sim. Talvez por esse aspecto, né, cara, você vai ter que agora trabalhar com o sol do seu rosto, você tem que cavar e plantar e não sei o quê, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai enxergando esse negócio, né? No Éden lá, o quê? Você tinha tudo à sua disposição, né? O jardim Sim. tava lá, tal, o porquinho tava passando, você tirava o bacon, né? Essa é a minha imagem. Você já viu no Ah. Simpsons? Os Simpsons Não vi, não. Tem isso aí? tem um negócio do Simpsons assim, que o coisa passa assim, o Dá um porquinho retrato vira, mais ou menos e o como. porquinho vira, o homem vai e tira o bacon assim, ó, de dentro do porco, sem o porco morrer, entendeu? Ele vai e tira assim, come, tá? Então assim, Ai, então, ai. assim, é isso, um reflexo de quê? Pô, tudo à sua disposição, né? E aí o homem vai lá, peca, né? Desobedece Deus, ele sai do jardim, e aí agora ele tem que enfrentar a vida, né? Então talvez essa história que, pô, permeia a nossa cultura, ela pode trazer esse aspecto, essa conotação, né? De que o trabalho ele tem que ser, né, hard work e tal, né? Uhum. Então, cara, esse lance de trabalhar duro, dar duro, você tem que estudar duro, tem que ser difícil. E a gente não vê, por exemplo, eu dificilmente vê alguma coisa assim, tipo, cara, trabalho com amor, Aham. né? Trabalhe com alegria, né? E eu acredito, cara, que a primeira coisa que precisa mudar nessa concepção é isso, sabe? É você começar a olhar de outro jeito.
né? Interessante. Quando... Só pegando um pouco do que você falou, Uhum, e assim, e uma coisa que eu percebo também é que muitas das vezes ela acontece essa repetição pelo fato, né, da uhum, pessoa ter aprendido lá, a criança, no seu caso, né, a sua mãe ali. uhum. Eu tive muito isso também na minha infância, e muitas das vezes eu vejo que a pessoa não faz por mal, né? Mas ela De não forma alguma. entende, né? De forma Então, alguma. assim, o intuito da tua mãe falar que você precisava trabalhar duro não significava que você ia sofrer, né? É. Mas, de fato, é o que acontece quando você tem esse tipo de pensamento, Porque né? o que que é trabalhar duro, né? Na hora que você for pensar, você tem que ralar, né? Olha só as palavras, né? Aham. Ralar. O que que é ralar? Ralar é quando, o que que é ralar alguma coisa? Você vai ralar a Uhum. cebola. Você pega lá Uhum. a cebola, bota no ralador e faz o quê? Esfola, né? Esfola a cebola, cara. Não é isso? Isso é ralar. Aham. Então, quando a gente fala, não, a gente vai ralar, meu irmão, tem que ralar muito. Tem que dar duro, é o quê? É se esforçar muito, você tem que ser difícil, né? E aí, exemplos de trabalhar duro é o quê? Imagina, né? Você capinando um terreno. Uhum. Você tá o quê? Trabalhando duro. Eu já capinei terreno, né? Lá da minha casa, quando eu fui Já? construir. Pô, pai. Ah, Pô, que aqui, isso, hein? ó. Quem te viu, quem te Raiz, vê. rapaz. Tá de bobeira? Aqui, ó. Pá, capinando o terreno, irmão. Ó, pá, cortando o mato, entendeu? Não por uma questão de tipo assim, pra ganhar dinheiro Necessidade, com isso, sim. assim, né, nesse, Aham. nesse quesito, mas pra cuidar daquele espaço ali que Sim. eu tava construindo, né? E aí, cara, isso é o quê? Isso é um sinônimo de se trabalhar duro, né? E aí, Uhum. quando a gente olha pra, às vezes, o cara que tá investindo no mercado financeiro, por exemplo, Sim. ele investe, bota o dinheiro lá, né? Como a gente tem experiência de ver lá, fundos imobiliários, por exemplo, dá esse sentimento, Sim, né? você recebe todo mês Aí vê lá. lá, caindo. A própria receita recorrente dos negócios. O Sim. cara assinou nossa plataforma, aí, pum, abre aqui, Todo mês vem né? lá a notificação. Todo dia aqui, ó, lá, abre aqui, tem lá, ó, tá aqui, notificação de venda, entendeu? Então, o cara vai, olha, pô, mas aqui, e aí, teve trabalho duro, né? A aparência é que não, né? Uhum. O sentimento é tipo assim, caramba, se acordar como eu já acordei, né? E você também, Sim. sem Um monte. despertador, com as notificações de venda caindo, sem ter feito um lançamento, por exemplo. Né? Pô, isso foi trabalho duro ou não? Né? Então, essa conotação do trabalho duro, que para mim é um ponto que precisa mudar. E um outro ponto que é o seguinte: não é trabalhar duro, é trabalhar de outro jeito, é trabalhar certo. Para mim, esse Hum. seria o melhor conceito, assim, né? Então, ao invés da gente olhar para o lado de trabalhar duro, olhar para trabalhar certo, Legal. sabe? Eu tenho Ou uma. inteligente, no caso, É, né? Que a gente tá falando. eu tenho uma. Mas aí, Pedro, a pessoa pode estar pensando assim, né? Pô, mas aí então esses caras não fazem nada, né? Só pegando isso, uma coisa que eu acredito é o seguinte: eu faço o que precisa ser feito, né? Eu meio que eu falo que eu bugo um pouco meu cérebro, né? Uhum, Porque o que que acontece, né? A gente é um reflexo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. sim. E aí, né, se de fato eu acredito que para eu ter sucesso ou para eu conquistar um patrimônio, eu vou precisar trabalhar duro, né, que nesse aspecto é ralar, é sofrer, o que que vai acontecer comigo? A única forma de eu conseguir aquele objetivo é Uhum, passando por esse processo, né? Que é o quê? sim. Trabalhar duro, ralar, sofrer para chegar naquele objetivo. Infelizmente, muita gente passa por isso, né? Uhum, A pessoa ela acredita que ela precisa passar por isso, e aí quando de fato ela chega naquele objetivo, ela chega e fala, tá vendo? Eu tive que sofrer tudo isso uhum, para conquistar. Eu normalmente eu não acredito, eu acredito que a forma que eu penso vai acontecer, porém eu tenho uns hackzinhos que seriam um hack que hum, buga um pouco o meu pensamento, entendeu? As minhas crenças. Por quê? Porque também se eu chego e falo assim, cara, se você sentar lá, né? Então eu acredito que eu vou ficar milionário sem fazer nada, né? Sentado lá, deitado no sofá, uhum.
de pé para cima sem fazer nada, né. E aí eu meio que quebro isso falando que eu vou fazer o que precisa ser feito Legal, para conquistar aquele objetivo. legal. Então eu não associo a uma dor, né, a um Uhum, problema ou um sofrimento durante esse caminho, uhum. porém eu falo que eu faço o que tiver que ser Precisa ser feito. feito Uhum. para chegar naquele Legal. objetivo. Um ponto que eu acho também é essa questão do propósito, né? A Sim. falta de propósito, na minha visão, é dura, entendeu? É que traz essa dureza, Hum. sacou? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, cara, quando eu ia pra minha pós-graduação, que eu tinha que pegar a bis, sair de madrugada, morava Uhum. na periferia daqui da nossa região, ou saía e deixava a bis na casa do meu pai, aí ia lá, pegava um ônibus pra rodoviária, da rodoviária pegava um ônibus pro Rio e ia pro Rio, ficava 3 horas no ônibus, depois Só fala mais ou menos quilometragem, você sabe? 180 quilômetros. Então, Ok. 3 horas para ir e estudava 4 horas, 3 horas para voltar. Eu ficava mais tempo em trânsito do Aham. que, do que estudando. Fiz isso por 1 ano e meio, quase 2 anos. Toda Todo, semana? todo sábado. Todo sábado. E aí, meus amigos iam pra churrasco, pra balada, não sei o quê. Eu Uhum. nunca gostei de balada, essas coisas, né? Mas, enfim, ia pra diversão, iam fazer o que eles queriam, curtir o final de semana. E eu escolhi pagar aquele preço. Por quê? Porque eu envisionava algo maior. Porque eu tinha um propósito. Então, alguém olhando de fora pode falar o seguinte: pô, isso é dar duro. Isso é trabalhar Uhum. duro. Esse cara trabalhou duro durante esse período, estudou, né? Deu duro para Aham. estudar, para conquistar aquilo ali, né? É... E aí, só que eu tinha um propósito, eu não via como duro. Às vezes eu me Hum. sentia cansado, obviamente, Sim. né? A gente é Uma humano, rotina, trabalhava né, a uma semana rotina toda, exaustiva. né? Trabalhava a semana toda, o final de semana dedicado a isso, né? Voltava, cara, voltava 11 da noite do sábado, né? Morto. Às vezes passava o domingo 12 horas dormindo. Acordava na hora do almoço ali, Uhum. pra aí sim fazer outras coisas e tudo mais. E focado, entendeu? Aquilo ali pra mim foi o quê? Foi um tempo que, como eu falei, alguém olhando de fora pode olhar e falar: pô, trabalhou duro, trabalha duro. Muitas horas no escritório, muitas horas fazendo alguma coisa, pode ser visto como isso. Só que quando você tá dentro e aquilo ali tem um propósito, tem um objetivo, aquilo ali faz sentido pra você, esse negócio começa a tomar uma forma diferente, sacou? Essa é a minha Interessante isso, visão, sim. né? O que que eu vejo? Eu vejo que às vezes o que acontece é que a pessoa ela tem essa consciência, ela está disposta a dar duro, Uhum. só que ela faz a coisa errada. Ela dá duro na direção errada, entendeu? Interessante. Só antes de você entrar nessa linha, é interessante essa sua reflexão, porque às vezes uma pessoa olhando de fora, ele vê e vai falar: "Caraca, né, tá passando do limite", porque aquela pessoa compara com o que ela acredita, né. Uhum, Mas de fato, a pessoa estando envolvida dentro de um propósito, aquilo não é duro, muitas das vezes é prazeroso. Lógico, vai ter desafios, como em qualquer lugar tem, mas é prazeroso esse processo e é uhum, importante que essa pessoa ela não se deixa ser influenciada por essas pessoas que ficam falando, né. uhum. Eu não sei você se alguém já chegou, né, normalmente é familiar, né: "Pedro, né, Pedro, mas tá muito, né. Pedro, mas vai um pouquinho mais devagar, né". Aham, Porque dentro da ótica daquela pessoa, uhum, né, o fato daquela pessoa não entender o propósito, não tá vivendo ou sentindo aquilo que sim, você tá vivendo, ela olha e vê que tá muito, né. uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né. Equilíbrio, né? Cara, pra mim assim, não tem sucesso no equilíbrio, entendeu? Uhum, Pra mim não existe sucesso no equilíbrio. Porque o equilibrado é o quê? É o médio, né? O uhum. equilibrado é o que tá na média. É o que tá, tudo equilibrado. Eu não creio nisso. Eu creio que o sucesso ele tá na alta performance.
creio que sucesso está em você buscar a performance naquilo que você se propôs a alcançar, entendeu? E para mim, o trabalhar certo, ele tá em canalizar essa energia ou esse foco numa direção que vai te dar resultados maiores, ou maior resultado naquilo que você está buscando, de forma prática. Acho que uma metáfora que eu acho que é interessante é o seguinte, é uma história, né? De um semeador. O semeador saiu a semear, né? Tá na Bíblia isso aí. O semeador saiu a semear. E ele pegou a semente e parte das sementes caíram no meio do caminho. Aí, a outra parte da semente caiu numa terra dura. Outra parte caiu numa terra com espinhos. Outra parte caiu numa terra boa. A parte que caiu no meio do caminho, as aves vieram e comeram. A parte que caiu na terra dura, o sol, ela começou a brotar, o sol veio, queimou e morreu. A parte que caiu no meio dos espinhos, floresceu e os espinhos sufocaram. E a parte que caiu na terra boa, floresceu e deu frutos, a 30, 60 e a 100 por um. O que significa isso? Dentro dessa história, né, e quem conta essa história é Jesus para os discípulos dele, ele está tratando aquilo ali de um ângulo que é sobre a palavra de Deus e coisas desse tipo, trazendo isso para esse contexto de trabalho, sem entrar no âmbito religioso da questão da palavra ali, tá? A semente era a mesma. Para mim, esse é um ponto interessante, que tem essa relação com o trabalho, entendeu? A semente era a mesma. Só que uma caiu no caminho e as aves comeram. Então não floresceu. A outra que caiu na terra dura, o sol queimou. Ela não deu tempo, não teve tempo de crescer. A terra era dura, não coisa. Então o que muda? Se a semente é a mesma, o que muda é o solo. E para mim tá nesse lugar. A chave para mim do sucesso, do crescimento, tá nesse lugar. Achar a terra boa. E aí, trazendo isso para uma perspectiva de mercado, o que significa isso? Significa o seguinte, eu não vou gastar tempo com solo ruim, não vou gastar tempo com espinho, porque eu sei que vai dar ruim, não vou gastar tempo com solo duro, com solo duro. Eu vou gastar tempo aonde? Na terra boa, porque a terra boa vai dar 30, 60 e 100, vai dar o fruto bom. Só que qual que é o desafio aqui? É que você não sabe muitas vezes qual que é o solo. Né? Falando da palavra de Deus, realmente você não sabe. Então você tem que pregar para todo mundo. No mercado, não. No mercado dá para saber. Tem nicho de mercado que é duro, que é desafiador. Que o cara vai lá e não vai avançar. Vai ser difícil. Vai ser duro. E aí ele escolhe. A pessoa é livre para escolher, pô. Então, por exemplo, se o cara escolhe o nicho de música, é minha paixão, é meu sonho. Ele vai criar um infoproduto no nicho da música. Cara, é duro o solo, cara. Ele vai cobrar tickets mais baixos, ele vai ter dificuldade de cobrar tickets caros, ele vai ter esses desafios, entendeu? É mais duro. Ah, mas é meu sonho, mas eu amo isso, não sei o quê. Beleza, você vai pagar pelo solo que você escolheu trabalhar. Sim. Entende? Ah, mas a semente é a mesma. A mesma, pode ser a mesma semente, a mesma oferta, o mesma abordagem e tudo mais, você vai ter menos margem, você vai ter, entendeu? Se o cara escolher um outro nicho, e eu não tô falando aqui que o cara não pode escolher não, entendeu? De forma alguma, não tô fechando a porta de ninguém não. Sim. Mas, se o cara escolheu um nicho do mercado financeiro, o solo é diferente, o solo é melhor. No que diz respeito a quê? O que é o solo no que eu estou falando aqui? Eu estou falando no quesito aderência de oferta, produtividade maior, maior potencial de ganhos financeiros, tá? Eu estou falando nesse lugar. E aí aqui a gente está isolando teu propósito, tua vida e tal. Estamos falando especificamente de negócio como produção. Então, cara, o nicho do mercado financeiro vai dar. Ah, mas por que tá explodindo de canais sobre finanças, não sei o quê, projetos de finanças? Porque é um nicho que tem maior produtividade, maior aderência. Ofertas são mais simples de você fazer promessas aderentes. E você tangibiliza melhor, né? Num país onde a maioria das pessoas são pobres, o que vai chamar mais atenção? Coisas sobre ganhar dinheiro. Sim. Ponto. Sacou? Não precisa ser nem muito espiritual para descobrir isso. Então, esse é um lugar.
esse é um tipo de solo que tende a produzir mais frutos. Legal. Frutos, nesse caso, finanças para o seu negócio, para aquilo que você está fazendo. Né? E aí, outro segmento, e aí a gente está falando aqui de nicho de mercado. Profissionais, profissão. Num país de desempregados, se você promete profissão, o que você tem? Chances maiores de ter resultados maiores. E aí o que acontece é que, se você olha e enxerga isso, se você identifica esse processo e começa a olhar para um caminho e ver, cara, eu posso ir para esse lugar aqui, eu posso trilhar nesse solo, eu posso escolher esse aqui. Mas eu quero ficar num outro solo. Beleza, aí é a sua escolha, não tem problema. Tem alguma questão, Pedro, que me limita a fazer isso? Não, você só vai colher menos do que isso, vai ter teto. Vai chegar num teto. Eu pegando nesse exemplo, eu acho que dentro do próprio nicho, né, a gente fala de forma ampla, fazendo uma comparação de nicho para nicho, mas mesmo uma pessoa dentro de um segmento, né, que de fato seja o propósito dela, e aí olhando o perfil, eu vejo que tem essa classificação, entendeu? Então é só pra... Não, o cara tá ali, o cara que é músico tá falando assim. Tá triste, né, Já, cara? já era, já assim. vou ter que começar. Vou ter que comprar um curso de trader pra virar trader. Não precisa, cara, não precisa. Então, só mostrar que dentro do teu nicho você tem solos, né? Que então seriam os perfis de cliente. E dentro você consegue, né, ter solos ruins e solos bons, então é importante você procurar para extrair o melhor da tua audiência, tá? É isso. Então, esse ponto aí, isso está totalmente relacionado, entendeu? Um exemplo clássico aqui, vou dar um exemplo de um cliente nosso. Né? Ele tinha um produto num determinado nicho, não vou falar qual, porque senão também vai gerar esse estresse aí. Não quero que gere estresse, não. Mas ele tinha lá num nicho e ele se esforçava muito. Ele dava duro pra caramba pra fazer aquele negócio acontecer, entendeu? Chegou a fazer lá um faturamento de, acho que 1 milhão no ano, 2 milhões no ano, com esse produto. Num nicho mais nicho duro. A, Um nicho duro, né? Um nicho mais duro de desenvolver. Tá bom? Não vou contar qual é o nicho pra a galera não achar que a questão é só do nicho, entendeu? Mas tá? Enfim. E aí, ele tava lá no nicho duro. Aí ele foi pra um nicho diferente, um segmento diferente, com uma ação de vendas, empenhando um esforço até menor, ele alcançou 700 mil reais de faturamento. Essa é uma prova prática, cara, disso, entendeu? Então, assim, por quê? Era um outro segmento. Então, isso faz diferença. Se o cara disser que não, faz diferença sim. Então, na hora que como você formata a oferta, a proposta comercial, vai fazer diferença, entendeu? Vai fazer diferença. Agora, onde que vão estar os limites? Os limites vão estar nos teus valores pessoais, os limites vão estar nas suas crenças, os limites vão estar naquilo que você está disposto a fazer, né? O que eu vejo muito, e muitos dos nossos clientes são assim, não, eu não sou daqueles que quer fazer vendas a qualquer custo, né? Eu também não. Tô fora desse negócio, entendeu? E aí, beleza. E aí você vai colher os frutos a partir daquilo que você tá fazendo. Então, a gente prefere o quê? Prometer menos e entregar mais. É um conceito, é um valor nosso. O que a gente faz? A gente colhe os frutos a partir disso. Por isso que a gente tem clientes de anos e anos com a gente. A gente não precisa ficar inventando um novo produto que é bom e depois some e tal. Não precisa disso. Por quê? Porque a gente tem perenidade, a gente tem consistência, né? A gente está há anos no mercado, né? E crescendo com consistência. Por quê? Porque a gente tem esses valores mais sólidos, a gente entende uma construção de um negócio mais seguro, né? A gente valoriza isso, um negócio que traga liberdade, mas que junto dessa liberdade traga segurança, né? Afinal de contas, somos pais de família, né? Com filhos, né? Então, cara, tá aí. Então, esse é o ponto. Porque se envolver com treta na internet gera muita audiência. Beleza, cara. Algumas pessoas escolhem esse caminho, entendeu? Paciência, eu prefiro construir do que fazer treta, né? Eu prefiro um discurso que constrói, que edifica a vida dos outros, que constrói algo benéfico, que gera valor, né?
E não me meter em tretas e coisas assim. Então, tipo, é um ponto. Tenho algumas opiniões sobre determinadas pessoas? Tenho, mas eu prefiro olhar pelo ângulo assim, ó, de pessoas de mentalidade falam de projetos, pessoas normais, né, comuns Uhum. falam de coisas e pessoas medíocres falam de pessoas. Então, seguindo essa premissa, né, esse entendimento, eu vou abrir minha boca para construir. É isso que Legal. eu escolhi fazer. E aí, o que acontece? Colho os frutos disso, né? Talvez em algum nível menos visibilidade. E isso acontece por quê? Por conta das escolhas. Então, acho que Sim, esse lance do trabalhar duro e inteligente tem a ver com isso, entendeu? tem. Tem a ver com as escolhas que você faz, tá? Então, tem total relação com isso. Cara, a escolha do trabalho inteligente, elas vão ser escolhas pautadas em valores e crenças. Aí você vai buscar ajustar isso Só, e alcançar mais resultados, né? Do que só, simplesmente trabalhar duro. só pegando esse ponto aí que você falou, né? De, né, a questão da visibilidade como um todo, mas uma coisa que eu vejo é que uma coisa que as pessoas que estão de fora não vê são as raízes que são construídas, entendeu? Então as pessoas olham o quê? Olham a árvore, né? Então Uhum. muitas das vezes, porém ela não consegue olhar a raiz. Só a árvore consegue saber qual é a raiz dela. Sim. E a gente sabe que quanto maior a raiz, maior é o fundamento, né? Então, Uhum. quanto mais fundamento você tem, mais chances você tem de crescer. Então, Uhum. quando uma árvore cresce muito sem fundamento ou sem raízes fortes, o que que acontece? Ela cai. Então, é só porque normalmente a pessoa tem essa comparação por natureza. Uhum. Acontece. A pessoa olha e fala: ih, aquela fulano lá tem mais, né? Porque ela olha, talvez vê um número de seguidor um pouco mais Uhum. elevado, ou talvez aquela pessoa comunique de uma outra forma Uhum. que mexe com as emoções daquela pessoa e transmita que ela tem muito mais, mas uma coisa que as pessoas não conseguem ver é a raiz, só É quem é, verdade. entendeu? Então fica aí de reflexão aí para vocês. E, cara, eu quero te perguntar se teve algum momento que você entendeu essa diferença em relação ao trabalho duro e trabalho inteligente, ou Uhum. o que fez você mudar essa chave, começar a entender que precisaria trabalhar de forma mais inteligente, né? E eu queria que você falasse também um pouco também sobre trabalho inteligente, né? Ou essa associação entre resultado e trabalho e Tá. tudo mais. Show de bola. Teve um momento, de forma bem direta, assim, foi um momento em que eu vi que a minha agenda não era suficiente. Hum, Na época eu trabalhava com consultoria, e aí eu comecei a prestar consultoria para pequenas empresas aqui na nossa cidade. E aí chegou um momento que foi o teto, entendeu? Foi, caraca, não dá mais, entendeu? Eu sou um bom profissional, tenho bons clientes, porque eu acabei, uhum, pelo bom trabalho, né? Acabei me conectando com com outras pessoas. empresários, Sim. né? Tipo assim, cara, as melhores empresas, né? E até o preço que eu acabei aprendendo a cobrar, eu fui cobrando um pouco mais caro, Filtrando. né? Isso foi filtrando os clientes. Só que mesmo assim, naquilo que na minha cabeça era o teto, eu não imaginava, né? Aham. Depois, pô, subiu pra caramba. Mas na minha cabeça aquele ali era o teto. Então assim, cara, pra onde eu cresço, sabe? E aí, eu trabalhava duro, né? Eu dividia a minha semana e ficava um tempo Em cada em um. cada um. E aí eu descobri o quê? Que se eu compilasse meu conhecimento num produto e vendesse na internet, eu ia poder o quê? Fazer outras coisas e aquele conteúdo ali tá lá e eu não ia precisar usar a minha hora para aquilo, entendeu? Então essa escala da hora foi um negócio que me abriu Hum, para essa questão de, pô, não é só trabalhar duro. Não é só trabalhar duro. entendi. É, o trabalho duro ele te ajuda até um pedaço, entendeu? E aí fazendo essa associação ao resultado, né? Que você queria mais resultado, porém você já não tinha mais tempo mesmo dando o seu máximo, É né? isso aí. Não era suficiente. E aí isso fez com que você entendesse e falasse, caraca, do jeito que tá, não dá mais, porque eu não tenho mais hora. Isso aí. E Chegou no aí eu limite, né? precisava e eu Qual que é o quero mais próximo passo? resultado. É E isso eu aí. quero mais resultado. Como que eu faço Isso aí. isso, né? E aí mais resultado nesse quesito, pra mim, era tempo e dinheiro.
tá? Não era só dinheiro. Por quê? Porque eu tinha até a mobilidade, né? Porque como eu era trabalhava Prestador de tipo serviço, prestador de né? serviço, eu podia simplesmente, hoje eu não vou fazer nada, entendeu? Eu podia escolher Ok. isso. Sim. Só que se eu escolhesse hoje não fazer nada, eu Você não corria o tinha risco dinheiro. de perder o contrato, pô, entendeu? Aham. Então, você fica nessa tensão, né? Sim. Pô, se eu fechar minha agenda hoje, eu posso fechar minha agenda? Pô, tipo, médico, por exemplo. Pô, Aham. uma vez eu falei com uma nutricionista que a gente tava na mentoria, eu falei, olha, você vai fechar a tua agenda. Cara, parecia Você que... tinha. Não, parecia que eu tava falando um negócio, meu irmão, que ela ia... Como assim? Fechar minha agenda? Mas o quê? Falei, calma, é um dia só. Não, mas não dá. E, tipo assim, você vê que é tão Enraizado. enraizado. Não, mas como assim? É, é, é. Eu falei, não, você vai adequar as outras pessoas, você vai pegar um dia da semana, você vai fechar a tua agenda, você não vai atender. Não vai atender ninguém esse dia. Você vai dizer pra sua secretária que você atende a tal, tal, tal e tal, tal, tal. Ela aí aceitou. Pra quê? Pra criar espaço pra ela experimentar um negócio diferente, entendeu? Uhum. Então, assim, mas o negócio às vezes é tão enraizado que a pessoa nem É. considera essa possibilidade, entendeu? Uma coisa Porque que eu ela foi percebo ensinada que daquele jeito. profissional ela meio que era tudo que ela queria, né? Então ela teve o desejo daquela profissão, ela estudou, ela se Uhum. esmerou pra chegar um doido e falar Fecha a ela agenda. assim, ó, você precisa travar aí seu Isso dia e aí. você não vai trabalhar, né? Você É não isso vai aí. Você vai, no caso, exercer seria, ela ia aquilo. trabalhar em outra coisa, né? É. Mas você vai parar isso aqui, porque senão você não vai sair dessa. Você vai. E ela era muito boa, ela já tinha Uhum. subido o preço da consulta, tudo, entendeu? Então, assim, cara, é difícil você dizer, às vezes, né, um Uhum. bom profissional, na verdade, nem dizer, né? Porque dizer é fácil, mas a pessoa se vê, né? Ela se vê como, caramba, ela não se vê, cara. De fora é difícil. Aí por isso você precisa de alguém, né? De dentro é difícil, né? Por Sim. isso que você precisa de alguém de fora, às vezes, pra chegar e falar, ó, aqui que tá o problema. Vamos cortar isso aqui. E aí a gente vai colocar outra coisa nesse lugar para poder rampar com o teu negócio. E no teu caso foi No meu os caso, foi produtos. o produto digital, né? No meu caso, foi o produto digital. Eu vi a possibilidade de compilar meu conhecimento no produto digital e começar a dar aqueles passos, entendeu? Então, isso abriu espaço na agenda, deu margem, né, para poder conseguir fazer outras coisas. E depois teve um outro episódio também, que foi quando um cliente, um cara do Rio de Janeiro, me ligou e me comprou, né? Acho que eu já até contei essa história em algum podcast, Sim. mas ele basicamente me ligou e falou: Ó, me passa a conta. Eu falei: como assim, cara? Não, me passa a conta. Aí eu, aí eu atendi, achei que era até golpe, alguma coisa assim, Uhum. tipo, cara, estranho, né? Aí ele falou: não, você já me vendeu. Eu preciso só do preço e da conta, na verdade, preço e a conta. Aí eu passei o preço, a conta, ele depositou, e aí eu tinha vendido um negócio, tipo, Online, online, sem. sem um serviço, Uhum. né? E aí aquilo ali me abriu para oportunidades fora da minha região, né? Você vê que muito tem a ver com ampliar a visão, né? Então acho que isso tem uma relação, assim, quanto mais você vai ampliando a sua visão, mais você vai enxergando possibilidades. Nesse podcast, por exemplo, pode estar servindo disso para alguém, Sim. né? Ampliando a visão, o cara vendo que, cara, não basta. Trabalho duro não é suficiente para alcançar resultados maiores, entendeu? E é legal também que você vê que talvez o que você acredita que é o único caminho a ser seguido, você vê que existem caminhos diferentes, caminhos melhores, caminhos que proporcionam aquilo que normalmente as pessoas querem, né? Em Que negócios, no sim. seu caso seria mais tempo Uhum. e mais dinheiro. Sim, em negócios certamente tem vários caminhos, certamente. Né? Tem lugares que só existe um caminho mesmo, né? Mas isso aí é papo para um outro podcast. É verdade. É legal, cara, legal. E fala pra mim, teve mais algum outro momento assim que de fato deu esse estalo e você começou a imaginar e ver, cara, esse caminho que eu tô seguindo é um caminho de dureza, mesmo eu gostando, né? Até porque Uhum, você é um bom profissional, sempre foi um bom profissional, uhum. mas viu que tava ainda emperrando, tava ou aquele caminho que
não ia levar no objetivo que você queria? Pra mim a questão tá totalmente relacionada a essa questão de escalar a hora, né? O gargalo da hora é uma grande, pra mim é um grande ponto, assim, que tá pra mim diretamente relacionado a trabalhar duro contra trabalhar inteligente. Então, assim, pra mim, quem trabalha inteligente conseguiu romper com o gargalo da hora. Sacou? É Hum, tipo assim, ó, cara, vamos lá, vou te dar. Você tá no perrengue, vamos pegar o capinar terreno lá. tá bom. Vou te dar R$ 500 pra você capinar um terreno. O que que você faz? Eu vou pegar uma enxada e vou lá capinar. Beleza, então você vai estar trabalhando duro. Perfeito. Imagina se você chegasse e falasse assim: pô, tô com dois camaradas aqui que eles estão no perrengue também. Vou fazer o Uhum. seguinte: ó, eu vou dar R$ 100 pra cada um e vou capinar o terreno. Fico com 300, vou pro próximo. Tem mais algum terreno aí pra capinar? Mesmo que você pegue junto, Aham. termina mais rápido o serviço e já pegou já dois, aumentou a produtividade e conseguiu pegar mais outros dois terrenos para capinar. Você pode pega mais dois terrenos, entendeu? Sim. Aí bota aquele você trabalha aqui nesse, que o outro capina aquele outro, eu vou pegar um terceiro lá. Aí você com 3 terrenos já multiplicou. Então, entende? Sim, sim. Isso é o pensamento de quem trabalha inteligente. O cara começa a Hum, utilizar o que ele tem de recurso para alavancar a hora dele. E aí é um caminho, entendeu? E aí, se você começa a pegar esse raciocínio e aplicar para múltiplas possibilidades, esse negócio começa a se desenvolver, entendeu? hum. Interessante isso, né? Então é Aí buscar. numa dessas você junta, compra uma máquina de capina, entendeu? Aí Ah, bota o já cara tem, com a já. máquina, pá, e aí faz mais rápido, Já tem até aumenta a o robô de produtividade. cortador de Um grama. robô que corta grama, aí você bota. Que... Então, e assim você vai evoluindo, entendeu? Aumenta a produtividade, você vai. O pensamento de quê? De otimizar o processo e conquistar mais com menos esforço direto, né? Que ali a tua hora em esforço direto, E a ela hora é acaba limitada, é né? limitada, é limitada. E aí esse atributo aí, que são vários, né? Então, ó, a gente falou de investimento em tecnologia na Sim. capina de terreno. Aham. Investimento em tecnologia, contratação de Mão de pessoas, obra. você ter a possibilidade de ajudar mais pessoas ainda, porque aqueles dois caras iam estar lá com fome. E aí você deu uma grana, Sim. ajudou o cara também. Então, esse ciclo ele vai fazendo o quê? Vai fazendo você crescer e prosperar. Então, para mim, esse entendimento é o entendimento da linha de trabalho inteligente, entendeu? Entendi. Então a gente poderia meio que fazer um comparativo que o trabalho inteligente seria uma escala de receita e uma diminuição no exercício daquela função. Pode ser. No operacional. No operacional, isso aí. No operacional. Se a gente No for entrar no aspecto administrativo, aí você tem estratégico, tático, tático, operacional, sim. né? Então, para mim, o trabalho inteligente, ele é o cara que rapidamente sai do operacional e entra no tático. E aí ele fica ali entre o tático e o estratégico, né? E gasta mais do seu tempo no tático e no estratégico do que no operacional. Uhum. E até o ponto do cara gastar mais tempo No no estratégico. estratégico, né? Mas ele vai ficar ali. Se a gente for falar de um pequeno negócio, o pequeno negócio porque aí também entra num outro lugar, né? Às vezes o cara quer rapidamente ir direto pro estratégico, aí ele vira um Zé Preguiça, entendeu? Uhum. Qual que é o Zé Preguiça na minha concepção aqui, né? Aham. Meu linguajar. O Zé Preguiça é aquele cara que ele finge que ele tá trabalhando, entendeu? Entendi. Ele finge que ele tá trabalhando de forma inteligente, mas na verdade ele tá lá só enrolando. Esse pra mim é o Zé Preguiça. Aí ele tá, não, eu tô pensando, tô aqui na minha empresa pensando, só que não produz nada. Se aquele pensamento não produz, não reflete em crescimento, ele tá se disfarçando, tá se enrolando. Entendi. Então, inclusive, existem empresários que vêm pro nosso projeto de mentoria que eu falo, não, você tem que voltar aqui um pouquinho, entendeu? Baixar um Entendi. pouco a bola aqui para poder avançar De mais, fato, entendeu? gerar o resultado que você quer, Que né? você quer, é isso aí. Se você Que... realmente quer. Então vai ter que tem um momento que você vai, né, para alguns eu falo inclusive, ó, vai piorar antes de melhorar. Se prepara que vai piorar antes de melhorar. Caramba, como assim? Ué, cara, você quer esse resultado? Então você vai ter que pagar esse preço aqui. E aí isso aí vai te dar
fôlego Uhum. para você voltar para aquele lugar lá, entendeu? Então a gente vai adequando isso precisa ser adequado, né? E aí o trabalho inteligente também está nesse lugar, né? Até no cara ter humildade para saber que às vezes ele precisa retroceder alguns passos, né? Para poder conquistar o objetivo que ele quer, se ele quer aquele objetivo mesmo. Legal, cara. Legal. Cara, muito bom, cara. Queria que você deixasse uma reflexão, né, ou um desafio para esse cara que tem esse tipo de pensamento, ou reforçasse um pouco esse aspecto de, cara, é importante você entender que você precisa romper, né, de ser esse gargalo Uhum. para você de fato trabalhar inteligente. Legal. Para mim, vamos lá então, vou te dar um conselho. Para de andar sozinho. Esse é o conselho. Legal. Para de andar sozinho. Procura estar junto com pessoas que pensam parecido, que estão buscando alternativas de crescimento também. Muda o ambiente. Muda o ambiente que você tá, entendeu? Ah, meu ciclo de amizade só fala de sextor, não sei o que, tarará. Muda esse ciclo de amizade aí, entendeu? Troca de amigo. Amigo tem um benefício, né? Amigo você escolhe, entendeu? Você pode escolher novos amigos. Escolha novos amigos. Escolha andar com pessoas que estão pensando diferente. A partir desse momento, você começa a ter uma influência maior, uma força maior para se desenvolver. E para de andar sozinho. Não existe, é um mito, o mito do empreendedor solitário. Não existe empreendedor solitário, não existe. Então, assim, você pode até começar sozinho, mas permanecer sozinho não é uma questão. Assim, você não vai crescer sozinho, não vai. Não existe uma empresa multimilionária do cara sozinho, entendeu? Não existe isso, não existe. Então, se você está pensando nisso, se existe dentro do teu objetivo, né, crescer, se desenvolver, você pode ter um time enxuto. Não precisa ter um monte de gente, não precisa ter 1000 funcionários. Você pode ter 1, 2, 3, um assistente, né? Você pode, Sim, né? Existem negócios multimilionários com 3 pessoas, sim. né? Existe isso. Agora, mas sozinho, esquece. Procura ajuda, tá bom? Esse é meu conselho para você. Legal, Chamo? cara. Show de bola, né? E só complementando, né, que iniciar sozinho acaba sendo um padrão, né? Agora, permanecer sozinho é uma escolha. E a gente vê que as pessoas que andam e caminham sozinho, elas sofrem mais durante esse percurso, né? Porque é desafiador esse caminho Sim. de empreender. E quando você está junto com pessoas que estão no mesmo objetivo, o caminho se torna melhor, né? E vai fazer com que você cresça muito mais. Então, opte sempre por trabalhar de forma inteligente. Boa. E ficou aqui, né, esses elementos que vai fazer com que você cresça e trabalhe mais de forma inteligente. E Pedro, eu queria que você deixasse aqui, cara, as recomendações, né? O que essa pessoa tem que fazer agora. Minha recomendação para você é tirar um print desse Opa. episódio, marcar lá @phmquintanilha e @marcoseduardojr. Se você esquecer, pode lembrar só @phmquintanilha. Entendi, né? Será por quê, né? Ok. Aí você marca lá, cara, marca a gente lá nesse episódio. Se quiser dividir no direct comigo o que você achou, que se, pô, gerou valor para você, divide lá. Se teve alguma coisa, se teve dúvida também, pode usar lá o direct ou até os comentários se você estiver vendo no YouTube, tá? Então já coloca aí pra gente. E na descrição desse episódio tem a possibilidade de você ter um projeto desenhado por nós, né? Então você pode agendar uma ligação. Pedro, já sou um empresário, tenho um negócio, tenho um projeto, tenho ideias, né, de desenvolver um negócio, preciso de ajuda, né? Você precisa disso e quer ter um acompanhamento próximo nosso. Na descrição desse episódio tem um link onde você pode conhecer um programa de acompanhamento nosso, mentoriamakers.com.br, né? E se você tiver o interesse de ir mais fundo, entender como a gente pode te ajudar de forma mais profunda, acessa lá. Vai ser legal a gente bater um papo, né? Você pode agendar uma ligação, inclusive, para entender um pouquinho mais como que isso pode fazer sentido para você e se candidatar para uma vaga aí com a gente, tá bom? Show de bola. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você está ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, se inscreve aí também, né? E é isso aí. Até o próximo podcast. Valeu! Valeu!